Bomba! Novas mensagens vazadas que eu vou mostrar para você destroem completamente a defesa de Alexandre de Moraes e de quebra ainda mostram que ele pré-julgou Zambelli e Alan dos Santos, que ele selecionava alvos, que fez perseguição política e revelam 4 tipos de ilegalidades que eu vou mostrar para você. Fica comigo até o fim e já deixa aqui o seu like, que representa a sua indignação e faz essa nossa mensagem conjunta de indignação, a nossa luta conjunta por liberdade chegar mais longe. E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve aí, eu tava esperando aqui por você, para que nós possamos caminhar juntos, lutando por justiça e por liberdade. Eu vi o Alexandre de Moraes usar 2 defesas até agora. Numa primeira linha de defesa, ele disse que ele pedia relatórios para o TSE apenas sobre quem já estava sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Numa segunda linha de defesa, ele disse que o TSE fazia, produzia aqueles relatórios no órgão de combate à desinformação, não era mais do que o exercício de poder de polícia que o TSE tem. Mas não. Novas mensagens vazadas desmontam completamente essa defesa, ainda que essa defesa não fosse o ponto central do problema, como eu mostrei em outros vídeos, e sim a quebra da imparcialidade, o impedimento à suspeição e a atuação em casos suspeitos, em que ele era suspeito, violando a lei do impeachment. Mas isso eu expliquei em outros vídeos, estão aqui no canal, não deixa de conferir se você ainda não assistiu. Agora, o que a gente tem? A gente tem novas mensagens trazidas à tona pela Folha de São Paulo que mostram que o Moraes, sim, começava investigações do zero a partir dos relatórios que ele pedia para o TSE contra pessoas específicas sem que existissem investigações. E mostra, em segundo lugar, que ele usava o TSE para investigações que não tinham nada a ver com o poder de polícia do TSE, que fugiam completamente ao escopo do poder de polícia sobre eleições, e sim eram investigações de cunho criminal e um órgão que é o TSE que não tem competência criminal originária, ou seja, não pode fazer investigações criminais. Era um órgão evidentemente incompetente, não tinha poder, não tinha atribuições, mas ainda assim, o Moraes usava esse órgão de modo ilegal. Vamos dar uma olhadinha na matéria? Acompanha aqui comigo. A matéria saiu com esse título: Moraes usou o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York. A meu ver, esse aqui não é o ponto central da matéria. Eles só escolheram um título que não foi muito bom. O título, na verdade, é Novas mensagens desmontam a tese, a defesa, as alegações do Moraes. E aí começa aqui: o ministro Alexandre de Moraes, o STF, utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE para levantar informações e produzir relatórios contra quem? Contra, mais uma vez, a direita, contra manifestantes que xingaram ministros do Supremo durante um evento privado em Nova York. A gente vai ver que não é bem assim, não foi só contra quem xingou ministros do Supremo, usou também contra quem agiu de modo legítimo e lícito, simplesmente divulgando informações sobre o evento. Mas vamos seguir. Esse episódio, essas mensagens aconteceram em novembro de 2022, fora do período eleitoral, ou seja, não se trata mais de eleição, o TSE não podia mais estar sendo usado para qualquer coisa nessa direção. E vejam qual foi a manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Ele usou uma daquelas 2 defesas que eu mencionei para vocês antes. Ele disse aqui para a Folha: todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Só que não. Em primeiro lugar, a PGR aqui foi feita, desculpa o termo, de palhaça. A PGR foi escanteada, o Moraes atuava como investigador, ele usava esse órgão de combate à desinformação para investigar, para fazer pedidos para o STF, e ele mesmo decidia, sem um pedido da PGR, que é o único órgão que teria capacidade postulatória para fazer isso, além da Polícia Federal, segundo o entendimento de alguns. Mas certamente o TSE não poderia fazer isso, não teria esse poder. A PGR foi escanteada. Mentira ainda por mais razões, porque esses inquéritos todos são sob segredo de justiça, sigilosos, e ele impede que a sociedade fiscalize, ele não atua com transparência. Agora, mais do que isso, a gente vai ver que essas ações não estavam documentadas, ou pior, existem indícios de fraude documental. Deltan, juiz, tribunal fazendo fraude documental. Sim, existem indícios, a gente vai ver aqui nessa matéria da Folha de São Paulo. Vamos seguir, então, analisando esse caso. Começa aqui a matéria dizendo que nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, 2 semanas depois do meio do segundo turno, Moraes e vários colegas do STF, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Barroso, participaram na cidade de Nova York de uma conferência chamada Lead Brazil Conference. Então estava lá
todos os Supremos, lá em Nova York, participando de uma conferência do João Dória. E vejam, guardem as datas, 14 e 15 de novembro, tá? E aí, os bolsonaristas, naquele momento, lá em Nova York, assediaram, xingaram os ministros, protestaram nos momentos em que eles circulavam pela cidade. Esse seria um fato aqui atestado. Mas, mais uma vez, tem que separar o que é lícito do que é ilícito. Quem foi lá protestar, plenamente legítimo. É errado quando a pessoa pratica atos de violência, verbal ou física. Aí as mensagens que vieram à tona agora indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes mesmo de Moraes chegar aos Estados Unidos. O ministro acionou o juiz do TSE, ou seja, não foi o juiz do STF, foi o juiz do TSE, vinculado a ele, subordinado a ele, vinculado ao gabinete da presidência do TSE, e quem era o presidente do TSE na época era Moraes, e em seguida o próprio Vargas, que aqui é o braço direito do Moraes no TSE, né, no gabinete da presidência, pediu para o então chefe do órgão de combate à desinformação do TSE a produção de um relatório. E aí ele passa a produzir relatórios sobre o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, a programação de manifestações que aconteceriam lá em Nova York. Por volta das 21 horas do dia 11, antes então do evento estar acontecendo, o Tagliaferro, que era o chefe desse órgão de combate à desinformação do TSE, mandou uma primeira versão do relatório. E vamos avançar. Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. Aí no dia seguinte foi a vez de Ayrton Vieira, juiz e instrutor de Moraes no STF, enviar novas publicações e pedir para o Tagliaferro tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo. Gente, veja aqui, tem um novo fato que passou a ser investigado, não existia uma investigação sobre esse fato, quando tem esse novo fato, é uma nova investigação, e eles querem identificar os autores. Ou seja, não se trata de um fato que já estava sendo investigado no Supremo, coisa nenhuma. Se trata de uma nova investigação que vai ser provocada aqui a partir desses relatórios, vai ser iniciada, vai ser trabalhada a partir desses relatórios produzidos no âmbito do TSE. E aí, nas postagens bolsonaristas, os bolsonaristas estavam divulgando o endereço de onde seria o evento, que era de conhecimento público, com divulgação pelo próprio organizador no site oficial, ou seja, nada criminoso, nada ilícito, nada ilegítimo, e ainda estavam divulgando qual hotel em que os ministros estariam hospedados. A meu ver, aí também não tem nada de crime, nada de ilícito, nada de ilegítimo. Eu refleti um pouco, não lembro de nenhuma regra legal que impeça você de dar divulgação para isso, especialmente quando, eventualmente, as reservas do hotel estão sendo pagas com dinheiro público. Então eu não vejo razão para que se impeça a divulgação do hotel em que os ministros são hospedados. Não tem aí razão para você investigar criminalmente as pessoas. Tem sim das pessoas que praticarem atos de ameaça, de agressão, aí você tem razão para investigar. Mas não simplesmente porque a pessoa está divulgando o endereço. Aí já tem um erro. Depois a gente vai abordar os erros e as ilegalidades. E essa até é a menor das ilegalidades. Aí o Tagliaferro, que era o chefe do órgão de combate à desinformação do TSE, disse: entendi. Pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo... aqui é o juiz agora do TSE dizendo para o Tagliaferro, quando o Tagliaferro disse, olha, não dá para identificar algumas das pessoas. Aí o juiz subordinado ao Moraes disse, eu entendi, pode enviar para mim então um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois, as outras pessoas que estavam fazendo algumas postagens ali? Bloqueio pelo STF, pediu o juiz. Gente, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eles já sabiam o que eles queriam fazer com as pessoas. Eles queriam fazer bloqueios de redes sociais, bloqueios eventualmente de contas, a gente não sabe, mas certamente bloqueios queriam ser feitos. A decisão já estava determinada, eles já haviam decidido o que eles iam fazer, já existia um pré-julgamento e eles queriam simplesmente informações para embasar as decisões que já estavam pré-determinadas. Ou seja, um juiz, no exercício da função jurisdicional, mandou alguém produzir informações para uma decisão que ele já tinha pré-determinado na sua mente, o que quebra completamente qualquer ideia de imparcialidade que se possa ter. Segue aqui o relatório. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE, o próprio chefe lá desse órgão, o Tagliaferro, questionou um juiz que era braço direito do Alexandre de Moraes no STF, que era o juiz Ayrton Vieira. Disse, bom dia, eu estou aqui vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menção às urnas, ao pleito ou à instituição, fala só STF. Os manifestantes, as postagens falam só STF.
Aí o juiz responde: bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe. O ministro já assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Hã? Ou seja, eles já pegaram as informações, já tomaram a decisão pelo STF, como se tudo fosse do STF, como se não tivesse vindo do TSE, como se não tivesse uma análise, um trabalho feito pelo TSE. Eles ocultaram o TSE e agiram direto pelo STF, ignorando que eles estavam pedindo e realizando trabalhos ali que não eram da competência do TSE, usaram a informação do TSE, mas esconderam, foi isso que aconteceu? Aí eles ainda tentam justificar, olha, a gente precisava fazer pelo TSE, dada a agilidade. Gente, a Polícia Federal, ela é super ágil em casos que é necessário. É o órgão, aliás, competente por fazer investigações criminais, não é o TSE. E aí, o assessor lá do TSE disse, eu só precisava saber a fundamentação a ser usada pelo TSE. Afinal de contas, não tem razão para o TSE atuar num caso como esse. E aí houve novos pedidos que continuaram a ser feitos no dia 14 de novembro. Lembre que o evento vai acontecer ali dia 15. Às 9h13 da manhã, o braço direito do Alexandre de Moraes no STF, o Ayrton Vieira, um juiz, mandou um print de uma postagem do bolsonarista Felipe Sabará. Às 10 horas, agora fez um pedido em relação ao empresário, que fazia uma transmissão ao vivo em Nova York. E o juiz auxiliar de Moraes, o TSE, o Marco Antônio Vargas, também entrou na conversa e, preste atenção, pediu para não enviar a foto com os dados. Beleza, só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE, afirmou ele. Isso aqui é um indício de que eles estavam ocultando a atuação do TSE. Ou seja, eles pediam a atuação do TSE, não era da competência do TSE, era ilegal o TSE atuar. E aí eles pegavam a informação, usavam e ocultavam que aquilo tinha vindo do TSE. E segue. Por volta das 11 horas, foram enviados agora prints do Twitter em relação ao cantor gospel Davi Sasser, dizendo que ele estava retweetando postagens para incentivar os manifestantes contra os ministros. De novo, se são críticas, se são protestos, isso é legítimo. Só se tiver algum crime é que deve ser censurado, senão não. E aí disse, Eduardo, que era o Eduardo Tagliaferro, o assessor-chefe do órgão de combate à desinformação. Pediram para ele dizendo, olha, coloca aí no relatório também, para fins de quê? De bloqueio. Mais uma vez, a decisão pré-determinada já está tomada e aí pede para inserir informação. Aí o Tagliaferro até fez umas ponderações, mas gente, é o cantor gospel mais famoso e mais influente. Não seria melhor esperar um pouco? É uma pessoa respeitada. Aí, como resposta, o juiz do STF subordinado Moraes, o Ayrton Vieira, informou que o pedido tinha partido do próprio Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou. Ou seja, missão dada, missão cumprida. Como disse o Benedito Gonçalves para o próprio Alexandre de Moraes. Quem também entrou na mira foram quem? Carla Zambelli e Alan dos Santos. Presta atenção, a Folha coloca foragido da Justiça Brasileira. Por que foragido? Porque tem ordem de prisão contra ele. Aí você deve imaginar, nossa, deve ser um criminoso cruel, né? Deve ter denúncias, condenações contra ele. Sabem quantas acusações criminais tem contra ele? 0, nenhuma. Ele sofreu busca e apreensão em 2019. Há 5 anos. E não tem uma acusação criminal contra ele. Ele está com o passaporte cancelado, exilado nos Estados Unidos e a Folha classifica como foragido. Peraí, Folha. É um cidadão brasileiro que está fora do país porque ele tem ordens de prisão contra ele que só podem ser emitidas quando você tem base para acusar criminalmente alguém sem que tenha uma acusação criminal em 5 anos. Ele é vítima de um abuso do Moraes. Essa é a verdade. E aí segue dizendo, levantem tudo que a Zambelli e o Alan dos Santos estão postando sobre Nova York, pediu o juiz do STF, braço direito do Moraes, por volta das 19 horas. Em seguida, o assessor do TSE enviou uma série de publicações em redes sociais com conteúdo sobre os manifestantes durante o evento do Zewa. E aí, o Ayrton Vieira, esse juiz braço direito do Moraes, deixou claro que as escolhas de quem seriam os alvos partiriam do próprio Moraes. Ou seja, presta atenção no que está acontecendo aqui. O assessor-chefe do órgão de combate à desinformação enviou várias publicações de um monte de gente sobre o que estava acontecendo. E aí, o braço direito do Moraes disse, não, calma, pensa só as de 2 pessoas, só da Zambelli e só aquelas do Alan dos Santos. Ou seja, eles selecionaram alvos, postagens em tese aí todas iguais, todas parecidas, eles não disseram assim, não, essas aqui são criminosas, essas não, então pega as criminosas. Não, eles escolheram de acordo com os alvos, isso tem nome, gente, isso é perseguição.
Você não está partindo dos fatos para investigar as pessoas, você está partindo das pessoas para investigar os fatos. Isso é absurdo, isso é errado. Aí segue aqui dizendo o juiz pro chefe do setor do TSE de combate à desinformação, né? Eduardo Tagliaferro, por enquanto o ministro pediu apenas em relação ao Alan dos Santos e a Carla Zambelli. Um relatório para cada, com tudo que aprontaram, publicaram em conta própria e de terceiros. Do contrário, risadas. No contrário, o que você acha que vai acontecer? Vai mandar refazer, porque é ele que determinava o conteúdo. Pode o juiz influenciar assim na investigação, no teor do pedido que vai chegar para ele, tira isso, bota aquilo? Não pode, isso aqui não pode acontecer. Essa é a matéria, gente. Isso aqui é um absurdo atrás do outro. Tem pelo menos 4 ilegalidades aí para fechar. Primeiro, você vê o TSE atuando fora da sua função, fora do período eleitoral, para uma investigação criminal, quando não tem atribuição para isso. O TSE não tem atribuição criminal originária. E aí, para encobrir esse fato, havia aí, pelo jeito, adulteração do relatório. Tem indício disso, tem que ser investigado para comprovar, mas a gente viu, por exemplo, que eles pediram para não incluir uma foto, para não parecer que vinha do TSE. Então, a gente tem aí indícios do crime de falsidade. Em segundo lugar, tem seleção de alvos dentre vários que fizeram a mesma coisa, excluindo o que acaba sendo uma proteção de alguns e investigando o que acaba sendo uma perseguição de outros, sem um critério lógico exposto ali que justificasse. Isso caracteriza, como eu disse, quando se parte das pessoas para achar fatos, uma perseguição de natureza política, o que fornece indícios de um crime de prevaricação que tem que ser melhor investigado. Em terceiro lugar, Moraes pré-julgava. Moraes decidia o que queria fazer antes mesmo dele receber o relatório com subsídios. Lembra que ele falava? Para decisão de bloqueio. Eles já tinham decidido o que eles iam fazer. Numa nítida conta de chegada que rasga, acaba, detona qualquer ideia de imparcialidade. Quebra de imparcialidade. E quebra de imparcialidade quando um juiz atua de modo parcial, suspeito, impedido lá no Supremo, isso fornece indícios do crime de responsabilidade lá do artigo 39 da lei do impeachment e sujeita Alexandre de Moraes a um processo de impeachment. Em quarto lugar, existia aí uma atuação contra conteúdos que, em tese, estão dentro do exercício da liberdade de expressão, como a divulgação do local em que haveria o evento, que é um dado público, e o hotel de hospedagem. Não tem nada de ilícito na conduta que foi relatada aqui, segundo aparecia. E se houve uma atuação dentro desse escopo, com o objetivo de censurar essas pessoas, perseguir essas pessoas, isso é simplesmente silenciamento de críticos. Isso é um abuso de poder. Se você também fica indignado com tudo isso que está vindo à tona, eu quero pedir para você assinar o abaixo-assinado contra o ministro Alexandre de Moraes. Precisamos chegar a milhões de assinaturas para que a nossa voz dos cidadãos brasileiros em defesa das liberdades seja ouvida. E mais, se você quer apoiar o trabalho contra os abusos do Alexandre de Moraes, está sendo feito pelo Partido Novo, o Novo, do Eduardo Girão, senador da República, que levou à frente, está liderando o processo de impeachment, o pedido de impeachment, ou ainda do Marcel Van Hatten, que liderou a coleta de assinaturas para a CPI de abuso de autoridades contra os abusos do Supremo e que coletou mais de 170 assinaturas. Se você quer apoiar esse trabalho que vem sendo feito por um time de pessoas que se chama de Novo, que luta contra as injustiças e abusos do Supremo de modo consistente, que tem isso como uma diretriz das pessoas que integram esse time, não deixa de, nessas urnas, neste ano, votar 30. E não deixa de colocar aqui também, nesse vídeo, o seu comentário. Eu quero ouvir o que você pensa.